Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Estamos no 6º dia da campanha em prol da família. E hoje eu quero falar acerca de algo importante, amados irmãos. Algo que tem se sucedido dentro do seio da família. Pessoas que têm abandonado, filho que tem abandonado os seus parentescos. E é dessa maneira que eu quero chamar a vossa atenção hoje, falando no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, onde está escrito assim: não repreenda asperamente os anciãos, mas admoesta como os pais, aos mancebos, como a irmãos, as mulheres idosas como a mãe, as moças como a irmã em toda a pureza. Honra as viúvas, que é verdadeiramente viúva. Mas se alguma viúva tiver filho ou neto, aprenda primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. O versículo 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui nesse instante pedindo da Tua graça, da Tua unção, Pai, para ministrar a Tua palavra, esta palavra, Senhor, que transforma, esta palavra, Senhor, que tem poder de nos vivificar, de realizar um milagre em nossas vidas. Eu te peço, meu Pai, me conceda uma unção para falar, Senhor, com a família em geral. Eu te peço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, a Bíblia diz que não devemos repreender asperamente as pessoas mais idosas. O que nós temos visto nos dias atuais, neste período moderno da vida? Muitos filhos têm tratado mal os seus pais quando chega na idade avançada, quando os pais já estão idosos. Eles perdem o respeito pelos seus pais e tratam de uma maneira muitas vezes liviana, muitas vezes que os pais têm que se submeter ao desmande dos seus próprios filhos. E a Bíblia diz assim: não repreenda asperamente os anciões, mas admoesta como a paz. Quando a pessoa alcança uma idade que começa já a perder muitas vezes o seu equilíbrio, a sua razão, a sua mente muitas vezes já não funciona mais da maneira como era para ser, a Bíblia está aqui mandando os filhos a demonstrar esses anciões, a demonstrar como ao pai, ao mancebo, como um irmão, e as mulheres idosas como a mãe, e as moças como a irmã em toda a pureza. Aqui está falando, amados irmãos, do respeito que deve haver dentro da família. O filho, ele não deve ficar chamando asperamente. Nós temos visto nesses períodos filhos gritando com os pais tendo que se calar e se submeter à vontade dos seus filhos. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós não devemos repreender asperamente as pessoas que são anciãs, que são pessoas de idade, mas aconselhá-lo, porque muitas vezes essas pessoas já estão perdendo a sua mente, já não é mais capaz de acompanhar o seu raciocínio. Então
ou muitas vezes o seu corpo até é ágil, mas o seu raciocínio é lento. E é dever do filho a demonstrar a esse pai como se ele fosse também um pai, mas não que um carrasco do seu próprio pai. E que ele também tivesse, olhasse para as pessoas mais jovens como se fosse um irmão, que olhasse para as mulheres idosas como se fosse sua própria mãe, e as moças como a irmã em toda a pureza. As pessoas têm olhado hoje para para as mulheres idosas e têm desprezado, não têm tratado essas mulheres como se fosse sua própria mãe. As moças, os rapazes têm olhado muitas vezes para a moça, não com olhar de pureza em seu olhar, mas com olhar de cobiça, de desejos lascívos, desejos carnais. Eles perderam o respeito. A Bíblia diz que nós devemos honrar as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Porque existem viúvas, amados irmãos, que não são viúvas, que já estão prontas novamente, logo quando seu cônjuge falece, já estão prontos para contrair um outro enlace matrimonial. Então essas pessoas não são viúvas, não podem ser consideradas viúva, porque logo em seguida já estão novamente contraindo um enlace matrimonial. Mas se a Bíblia diz, se alguma viúva tiver filho ou neto, deve aprender primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, amados irmãos, este é um conselho que o apóstolo Paulo está dando para a igreja, para que a igreja venha se fortificar. E no versículo 8 ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, esta pessoa negou a fé. Esta pessoa é considerado pior do que um pecador, é pior do que um infiel. Não é presbítero Gregório que está falando, é a Bíblia que está falando. Amados, eu quero chamar a vossa atenção, baseado neste versículo desta palavra de Deus, neste dia de hoje, e quero vos falar a seguinte palavra, que nós, amados irmãos, temos um compromisso, não somente com a família, mas temos um compromisso com a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é o nosso manual de vida, e a pregação do Evangelho é uma importante tarefa que todos nós, amados irmãos, deveríamos fazer com amor. A pregação foi incumbido para cada um de nós, para que nós viéssemos exercer, levar a mensagem de Deus em todo o nosso cotidiano e ser, amados irmãos, verdadeiro emissário da palavra de Deus, levando a palavra de Deus às pessoas, principalmente as pessoas da nossa família. É isso que o apóstolo Paulo está explicando. Se nós muitas vezes desistimos da nossa família, abandonarmos a nossa família, a Bíblia diz que nós somos pior do que o infiel. Nós somos pior do que, principalmente da nossa família, nós negamos a fé, inclusive, e somos pior do que o infiel. Amados, Deus deseja que todos nós venhamos a atender o chamado de proclamar ou de pregar a mensagem do Evangelho. Porém, para que isso aconteça, é necessário que a nossa família sirva ao Senhor. É necessário que nós venhamos, amados irmãos, procurar a ganhar a nosso familiar para Deus. A ganhar a nosso familiar e para Deus. Se você, meu irmão, ou minha irmã, é a única pessoa que é servo de Deus na sua casa, pois eu não estou falando de religião, amados irmãos. Eu quero que vocês compreendam bem. Todas as minhas mensagens que eu tenho feito, elaborado, eu não procuro falar em religião. Eu procuro falar a palavra de Deus,
pois eu não prego religião, não prego placa de igreja, não falo nome de igreja. E vocês podem perceber que a minha página é também chamado Cristão Simplesmente Cristão. Por quê? Ele não é chamado evangélico, não é chamado protestante, não é chamado de crente. É cristão, simplesmente cristão, porque todos os servos de Deus são cristãos. Então, se você é servo de Deus, você é o único servo de Deus em sua casa. Amados irmãos, é necessário que você venha a empenhar-se em levar esse seu familiar até a presença de Deus. Até a presença de Deus. Aproveite os momentos que vocês estão em famílias para falar da palavra de Deus. Veja bem, eu estou falando para falar da palavra de Deus. Eu não estou falando para você falar em religião, porque a religião, ele não salva. A religião não tem poder de salvar o ser humano. Então, amados irmãos, você precisa compreender isso. Você precisa entender que você, sendo uma família, a sua família, ela deve ser uma família que é servo de Deus, que seja dedicado ao Senhor nosso Deus. Quando nós lemos o livro de Gênesis, conhecemos como Deus criou todas as coisas. E é importante, amados irmãos, notarmos que conforme realizada em sua criação, ele revelava que tudo o que fazia era bom. A cada coisa que o Senhor Jesus nosso Deus fazia, a Bíblia diz: e viu o Senhor a sua criação e achou bom. A sua criação foi boa. Ele sempre trazia esta palavra. Pensando nisso, em fazer todas as coisas serem boa, Deus criou a família, amados irmãos, para que a família fosse perfeita e vivendo em unidade. A Bíblia nos informa no Salmo 68, verso 6, que Deus faz que a solitária, a viúva em família, venha ter família. Esse texto afirma que quando Deus cuida do ser humano, pois criou em lugar aconchegante e seguro para que ela crescesse cercado de tranquilidade, de amor, de um vínculo que viesse unir, que viesse manter esta família em unidade. Se sua família não é exatamente como você esperava, meu irmão, imagine como seria a sua vida sem ela. Imagine como seria você sem essa sua família. Comece a imaginar isso, meu irmão. Certamente nós não sobrevivemos sequer aos primeiros dias de vida sem o cuidado, sem o aconchego, sem o carinho, sem a acolhida de nossos familiares, principalmente os nossos pais, amados irmãos. Quem vive sob o cuidado do pai, ele está seguro. Os pais nos dão segurança, os pais nos dão firmeza para que nós possamos vencer e superar, para que vivamos em harmonias. Deus atribuiu a cada membro da família uma tarefa, o desejo que cada um seja obediente, fazendo a sua parte, pois é desta maneira que a família conseguirá ser conforme ele projetou. O marido é o chefe da casa, é aquele que dirige o lar, sob a autoridade, como se fosse a própria autoridade constituída por Cristo. É da maneira como o Senhor Jesus Cristo cuida da sua igreja. A esposa é a companheira, a adjuntora, a ajudante do marido em sua importante tarefa
os pais devem amar os filhos e orientá-los no caminho de Deus, educando, sustentando e protegendo os filhos, para que esse filho cresça e se desenvolva e seja uma bênção para a vida futura. E os filhos devem obedecer e honrar aos seus pais, além de colocar-se sempre atento, quando os pais envelhecerem, eles possam sustentar, manter o seu olhar fixo no seu pai. Entenderam, meus amados irmãos? Este é um pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã eu estarei falando um pouquinho mais sobre este assunto, sobre a família, viver em unidade. Fique na paz do Senhor Jesus.